Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área. Hoje, 12 de outubro de 2017. Cá estou eu andando aqui pelo YouTube e acabo caindo aqui nesse canal do Casando Verbo. E aí me chama a atenção aqui o título, né? Soberania Amazônica Ameaçada. Foi até um título que me chamou a atenção. Eu imaginei, pô, será que hoje será a primeira vez que eu concordarei com o Casando Verbo? Mesmo ele sendo um cara de extrema direita, ele nem faz questão de esconder que ele tem posições pró-Washington no plano internacional. Ele discute aí essas questões internacionais do mesmo jeito que eu faço aqui, só que ele tem uma visão pró-imperialismo norte-americano e pró-sionismo. Ele até tenta ali, passa um ar de ser um cara, como é que eu posso dizer, não diria imparcial, mas que teria uma certa isenção para comentar as coisas. Mas ele visivelmente é pró-Washington. E aí, beleza, eu vim cá, assisti os 7 minutos de vídeo dele, tudo bonitinho, dei o benefício da dúvida, pois eu imaginava que ele iria abordar questões como os exercícios militares que os Estados Unidos farão aqui junto com o Peru, Colômbia e outros países, no nosso território, na nossa Amazônia, algo que afeta a nossa soberania, é um risco à integridade do nosso do nosso território. Você permitir que os Estados Unidos conheça o nosso terreno, o combate na selva, né? Coisa que isso nunca aconteceu. O governo Lula nunca deixou, por exemplo, os americanos ficarem tirando onda com a nossa cara aqui no nosso território. Ao passo que os coxinhas, que ele defende, pois ele foi um defensor do golpe, queriam dar a base de Alcântara. E, inclusive o Temer está em avançadas negociações para entregar Alcântara para os Estados Unidos. Isso sim é um risco de morte à nossa soberania, ao nosso território. Mas, eu repito, assisti o vídeo dele todinho aqui, ele está falando negócio de reserva indígena. O problema do Brasil, o risco que nós temos, não é vender terras para estrangeiros, como os golpistas querem fazer. Não é você colocar uma base militar norte-americana dentro do nosso território. Não é você permitir que os Estados Unidos façam exercícios militares dentro do nosso território, pois em última medida o objetivo inicial desses exercícios militares aqui é você afrontar a Venezuela e procurar cercá-los, inclusive para, num segundo momento, realizar uma intervenção armada dentro desse país. Coisa que, diga-se de passagem, o senhor Jason é a favor. Ele está até criando umas teorias aí de que a Rússia interviria na Venezuela, que é uma maluquice. O que Putin poderia fazer seria fechar acordos para vender armas, vender equipamentos para a Venezuela. Mas como é que a Rússia vai empreender uma guerra lá da Casa do Chapéu aqui no continente americano? Mas são pequenas coisinhas que ele vai colocando ali para procurar afirmar a posição de Washington. E aí ele disfarça, fala negócio de ONG. O candidato dele, Jair Bolsonaro, ele quer entregar a Amazônia. Então o problema é um índio? Ou são os golpistas, a direita, que ele pertence? Né? E aí o discurso dele é todo para você vilanizar o índio, os indígenas, para primeiramente expandir a fronteira agrícola brasileira para a Amazônia ainda mais, e fazendo parecer que isso seria um progresso ao país, você desmatar a Amazônia. Por exemplo, a pecuária, a agricultura, você tem amplos territórios aí dentro do nosso país que podem perfeitamente atender essa demanda. Indústria, o que a gente precisa é fazer o Nordeste progredir, ser mais industrializado, valorizar a indústria, coisa que os golpistas estão detonando. Acabaram com o nosso programa nuclear, do submarino nuclear, a nossa indústria naval. Estão entregando as nossas riquezas a preço de banana.
Mas, segundo o seu Jason aqui do Casando Verbo, o problema são as reservas indígenas, coisa que tem aí em diversos outros países, inclusive nos Estados Unidos, que ele tanto venera. Tem até aqueles casos lá de grupos indígenas que tem cassinos, tipo, eles têm um espaço deles ali, aí eles fazem lá um acordo para ser colocado um cassino ali, eles ganham dinheiro. Imagina se os índios fizessem isso aqui no Brasil. O tanto que esses caras aqui, que em última medida têm preconceito contra os nossos irmãos índios, né? Ele até usa o termo aqui civilização para defender aí uns agricultores lá de Roraima. Tá até aqui, eu até peguei o ponto certinho aqui. Ele gosta de colocar essas setinhas aqui. Segundo ele, estava levando a civilização ao local, né? O cara defende o que há de mais atrasado no país, que é o agronegócio. Fazer o nosso país viver de exportar ração para porco comer na China. Ele diz que isso é um risco à soberania nacional. É um vídeo curto, eu achei curioso isso aí, né? Já não é a primeira vez que eu toco mais ou menos nesse assunto, quando o Fabito Clicktime, que é outro aliado dele aí nesse consórcio de extrema direita que tem aqui no YouTube, que todos eles ali vão se ajudando ali para crescer e plantar desinformação na internet. Ele estava lá falando de Estatuto do Estrangeiro, no mesmo mês, assim, mais ou menos, que o governo anunciou o projeto de venda de grandes terras para estrangeiros. E aí o Clicktime estava preocupado com o Ciro, com o coitado lá do vendedor de esfirra que viria aqui para o Brasil. O coitado lá do haitiano, do boliviano. É mais ou menos o título é esse, é Clicktime e o seu preconceito de quinta contra árabe. Vocês procurem. Eu fiz esse vídeo na época da Páscoa, tem um bom tempo já. Foi lá no comecinho do meu canal. Então esses caras são assim, entendeu? E como o Jason, não sei como pronuncia, ele não diria que ele seria imparcial. Repito, ele é um cara nitidamente pró-Washington e pró-sionismo. Quando ele fala sobre o Oriente Médio, ele fala muito sobre esse ponto de vista, que eu considero legítimo. Neutralidade não existe, né? Isso é conversa fiada. É algo que a direita usa quando ela quer tentar silenciar pessoas que têm pensamentos mais progressistas ou de esquerda. O Escola Sem Partido vai nessa esteira aí. Pauta que também ele defende. Ele, como já disse, é um cara da extrema direita. Né? Até esqueci o que eu ia falar. Então, para o vídeo não esticar muito aí, cara, é só isso aí mesmo. Valeu, um abraço.